Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 24 de janeiro, quarta-feira, a igreja comemora o dia de São Francisco de Sales, um grande santo doutor da igreja, nascido em 1567, falecido em 1622. Ele que durante toda a sua vida buscou sempre aprofundar os seus conhecimentos na teologia, na dogmática, no estudo das coisas de Deus. Tão grande foi a sua espiritualidade que até hoje os seus escritos ainda são utilizados nas faculdades de teologia. São João Bosco se inspirou nele para fundar a Companhia dos Salesianos, por isso se chamam Salesianos, porque vem de São Francisco de Sales. Também São Vicente de Paulo se inspirou nele para o cuidado dos pobres. São Francisco de Sales, juntamente com Santa Joana Chantal, fundaram uma congregação propriamente para cuidar dos doentes, dos pobres. Então, ao mesmo tempo que ele se dedicava ao estudo, se dedicava também às obras de caridade, à pastoral. Um homem que, porque fez tanto, é reconhecido como o doutor da igreja. Vamos escutar o que nos diz neste dia a palavra de Deus. O evangelho para nós de hoje, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes, quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e de todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos Jesus que logo no início do seu ministério público, no Evangelho de Marcos, nós estamos ainda no 3º capítulo do Evangelho, Jesus já conta esta parábola para os seus discípulos, para as multidões que estavam ali ao seu redor, para servir antes de tudo de estímulo, para que se recordem que o trabalho de anúncio da palavra não começa com os discípulos. Os discípulos, quando saem para anunciar, não anunciam a sua palavra, mas é Deus que semeia a palavra. É Ele o semeador por excelência que sai semeando a sua palavra nos diversos terrenos que são as pessoas, como diz Jesus mesmo no Evangelho. Deus semeia uma boa semente. Palavra sua é semente boa, é palavra que apenas é proclamada, a coisa se realiza, se concretiza. É palavra que pode-se acreditar naquela palavra. É palavra que cria, que dá vida. É uma palavra que transforma o ambiente no qual é recebida. Por isso,
Quando a semente não dá fruto, nós ouvimos do Evangelho, não é culpa da semente, é culpa do terreno que não soube bem acolher a semente, que não estava bem preparado para acolhê-la. Claro, Jesus, ao contar esta parábola, também está se dirigindo àqueles mestres da lei, aqueles fariseus que estavam ali de longe, escutando e observando tudo. Eram pessoas, terreno pedregoso, terreno duro, que Jesus sabia que não acolheriam a sua palavra. Já desde antes nós escutávamos já algumas semanas atrás, já tinham tomado a decisão de matar Jesus, ou seja, de não acolhê-lo, de não acolher a sua palavra. Queriam de fato sufocar esta palavra que ele estava tentando semear. Que então que esta palavra neste dia pode dizer para nós? Primeira coisa é lembrar que, como diz o profeta Isaías no capítulo 55 do seu livro, a palavra de Deus que é proclamada, que cai sobre nós como chuva, não volta para Deus sem antes ter provocado uma mudança, sem ter cumprido o seu dever enquanto palavra de Deus, palavra criadora, palavra transformadora. Por isso é preciso pensar, como estou acolhendo esta palavra de Deus? A palavra, se não encontra em mim uma acolhida, procura outra pessoa, porque não volta para Deus sem produzir o seu efeito. Estou me disponibilizando à acolhida da palavra de Deus? Ou será que os espinhos das preocupações sufocam a palavra? Será que a superficialidade dos meus sentimentos, das minhas fraquezas humanas, fazem com que a palavra que apenas cai sobre os meus ouvidos do meu coração logo sejam levadas pela enxurrada das minhas preocupações? Como estou acolhendo a palavra? Preciso cavucar o nosso coração, prepará-lo bem, pôr adubo, regar, para que essa palavra seja bem acolhida e possa dar frutos. É o fruto da palavra acolhida que vai ser contado no fim da nossa vida. Por último, lembrar que a palavra, se não volta sem produzir o seu fruto, deve provocar mudança em mim. Depois que escuto a palavra de Deus, por exemplo, na missa, ou por exemplo, vendo os vídeos do Evangelho cotidiano, escutando a palavra, consigo recordar-me de ao menos um versículo que foi lido daquele Evangelho durante todo o dia, ou seja, aquela palavra me alimenta durante todo o dia? Ou escuto a palavra e logo a esqueço com as preocupações da vida? Vamos fazer este esforço de pelo menos um versículo da palavra de Deus que foi proclamada, a gente possa conservar e durante o dia retornar sobre aquele versículo, sobre aquela palavra. E se eu não consigo fazer isso, pois então pego a palavra de Deus, seja na Bíblia, seja no celular, na internet, onde seja, escuto, leio novamente e faço dela um alimento para a minha existência. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início deste novo dia, pela intercessão de São Francisco de Sales. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.